Oi digitais, estamos começando o primeiro Artistas da Minha Vida, hoje sobre engenheiros do Havaí. Eu conheci engenheiros do Havaí quando eu tinha 14 anos. Isso é mentira. Eu conheci engenheiros do Havaí quando eu tinha 6 anos de idade, eu era realmente muito pequeno. Meu tio Daniel e meu tio Marcos ouviam, era um garoto que como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, e também o Exército de um Homem Só. Bom, depois assim, por ter variadas circunstâncias, eu não conheci mais, não ouvi falar. Só aos 14 anos depois, conhecendo a música, pra ser sincero, que foi quando eu comecei a ouvir pra valer. Foram os primeiros sons que eu ouvi por gosto próprio, Engenheiros, Legião, Raul, Lulu Santos, Cazuza, que constitui minha base de pop rock nacional, né, no primeiro momento, assim. O momento de identificação que eu tenho com a banda Engenheiros do Havaí, com aquela música Refrão de Bolero, aquele trecho que diz: "E um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira, e quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar num bar, com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro." Eu me lembro que eu tinha uns 20 e poucos anos, estava num bar aqui na cidade, de Pouso Alegre, né, que é onde eu moro, e parei ali no espelho, pálido, segurando uma garrafa de vinho, com um tanto de cinza do meu lado de um cigarro, e pensei, poxa vida, refrão de um bolero. O que eu acho muito legal em engenheiros, assim como por exemplo com Cazuza, com Raul, com a Legião Urbana, é que eles são artistas assim que fizeram sucesso quando era criança, depois quando era adolescente e hoje, muito tempo depois, muito tempo depois, eles continuam fazendo sucesso e vão continuar, ou seja, eles fazem parte de um âmbito mais cultural do nosso país mesmo. Não são como essas modinhas que em geral fazem sucesso um ano, dois, três e acabou, né? Eles estão há décadas na nossa história. Engenheiros tem um lance muito legal, que é o lance cultural. Se ouve engenheiros, presta um pouquinho mais de atenção, procura, eles têm alguma coisa mais profunda para nos ensinar. Foi, por exemplo, O Castelo dos Destinos Cruzados é um livro, na verdade, do Italo Calvino, um escritor italiano. Esse livro não é para ser lido na sequência, é um livro que, por exemplo, você pega a página 10, te leva para a 30 te manda para 52, depois manda para 17. É um livro que fica indo e voltando várias vezes. É muito interessante isso, é muito curioso. Nessa mesma música, ele ainda cita um poema do século XVI de São João da Cruz, que é A Noite Escura da Alma, que seria um estado de espírito muito próprio do ser humano. Então, na mesma música, ele consegue falar de duas coisas diferentes, assim, muito interessantes. Acho isso muito legal. Foi com toda a forma de poder que eu conheci, por exemplo, o fascismo, Pinochet, Fidel Castro, que são importantes ícones da história do século XX. Eu acho isso muito legal, porque, por exemplo, na escola onde eu estudava, e com certeza na escola onde muita gente estuda hoje, a história é uma coisa muito desinteressante, uma coisa de livros e de nomes e de leitura, e não é nada dinâmico. E essa música, por exemplo, coloca a história do século XX, das guerras, das ditaduras do mundo, de uma maneira muito única e muito interessante, que me fez pensar, poxa, quem é Fidel Castro, quem é Augusto Pinochet, e o que é o fascismo, e por que ele deixaria pessoas fascinadas. Eu achei isso muito, muito interessante. Engenheiros do Havaí também nunca desprezaram a cultura pop, né? Eu acho que, por exemplo, na música O Papo é Pop, isso fica muito nítido, porque pegou um evento importante da década de 80 e naquele momento ali eles analisaram todo o contexto que estava envolvido, inclusive citando o caso, né, do atentado ao John Lennon, que também foi baleado. Acho isso muito, muito interessante, né? Falando das revistas, das publicações, da mídia. Aliás, a mídia aparece em várias músicas do Engenheiros do Havaí. Fiquei muito surpreendido quando eu soube que a música O Exército de um Homem Só havia sido baseada no livro O Exército de um Homem Só, que é do Moacir Clear, que é um autor brasileiro. Por exemplo, acho muito poética a ideia que existe, né? Somos o exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. É uma música que me fez saber da guerra do Vietnã, da estupidez dessa guerra e de todas as guerras do mundo. Em Ando Só, uma coisa que eu fiz muito na adolescência, eu descobri um livro chamado Pergunte ao Pó. Esse livro, Pergunte ao Pó, é de um autor chamado John Fante. Esse livro me fez pensar, e essa música também me fez pensar, em alguns elementos muito importantes para a minha formação. Por exemplo, a contracultura, o conceito de capitalismo, de consumismo. Isso foi muito importante para mim, porque tudo no mundo hoje está montado para a gente ser o que esperam da gente. E essa música, esse livro me fizeram pensar e me fazem pensar em ser mais eu. E em cada um ser mais você e menos o que a mídia manda. Então o engenheiro está muito ligado sempre ao que a mídia fala. Eu acho isso muito interessante, muito inteligente. Um aspecto que eu acho fundamental
e o nosso canal Digitalismo fala muito, eu quero que vocês prestem atenção, é que se você tiver um pouquinho de curiosidade, um pouquinho de vontade, você pode ir muito além do que o que a mídia oferece, porque a mídia vai te jogar merda na cara, vai te jogar um monte de porcaria e você vai engolir como se fosse um manjar dos deuses, mas é bosta, é porcaria. Então, um pouquinho de curiosidade, um pouquinho de vontade, você vai além, você vai surfar, navegar alto. E se você procurar, tem muito, muito mais. Por exemplo, em A Revolta dos Dandes, os engenheiros citam o que é ser estrangeiro, né, em um país. Ou no mundo, né? Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Essa citação, essa ideia, faz referência aí, por exemplo, a um livro de um francês chamado Albert Camus, né? Que escreve-se Albert Camus. É um importante autor aí francês, juntamente com o Sartre, que também é citado nessa música. E eu acho fenomenal o seguinte: esses dois autores franceses receberam um prêmio Nobel de Literatura, coisa que o Brasil, com toda a sua não cultura e não incentivo a isso, nunca ganhou sequer, nem na literatura, nem em nenhum ramo. Para ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo. Quem nunca se assustou quando esse cara falou isso e você ouviu pela primeira vez? Ou o céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás de um sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta mais. Foi muito especial para mim descobrir que Parabólica foi uma homenagem que o Humberto fez para a filha dele, a Clara. Tem várias versões que eles gravaram juntos e todas são muito bonitas e tem um momento que é muito especial, assim, que é muito, muito legal. É um trecho que fala assim: completamente paranoico. Esse pedaço é fantástico porque em quase todas as versões a Clara olha pro lado assim pra ele e dá pra perceber que o pai coruja que Humberto deve ser pra ela. A banda tem um outro lance muito interessante, que é a questão de mudar muito as letras. Isso deixa os fãs doidos, malucos. Por exemplo, em Infinita Highway tem um trecho muito interessante que é: dessas que uma banda nunca toca sem razão. E que eles transformaram depois para dessas que uma loira nunca canta sem tesão. Que ficou fenomenal, é muito legal. Tá bom? Um outro trecho que eu gosto é aquele: há um muro de concreto entre os nossos lábios, que virou não há nada de concreto entre os nossos lábios. Eu acho uma sacada muito, muito legal. Ou em Piano Bar, quando ele diz: no táxi que me trouxe até aqui, o Willie Nelson me dava razão, que virou Julio Iglesias me dava razão em outra versão. É muito, muito legal isso. Eu acho muito interessante. E tem muitas outras versões que com certeza você sabe e pode comentar lá embaixo para a gente discutir um pouco. Um outro detalhe que eu acho muito legal de Engenheiros é que a banda começou em 1984, que foi o ano que eu nasci. Então isso pra mim é mais um motivo, né, pra eu gostar da banda, assim, a banda do ano em que eu nasci. Quando os Engenheiros vieram pra Pouso Alegre, eu achei muito interessante, porque assim, só lota show aqui se for sertanejo. E quando eu cheguei no clube onde acontecia o show e vi aquela multidão, eu pensei: poxa, o negócio aqui vai ser diferente, vai ser fantástico. E foi, porque Engenheiros conseguiu reunir um público tão grande quanto o público sertanejo nos shows daqui. E foi a única banda que eu vi fazer isso. Foi fantástico. Para terminar, eu queria dizer que a música Infinita Highway foi muito importante para mim, e eu já conheço ela desde os 14 anos, porque foi uma música que no começo da minha relação com a minha mulher, nós ouvimos juntos, né, mano? Só mexe com a cabeça, né? Que beleza. Ótimo. Vocês ainda vão conhecer essa mulher, hein? E isso pra mim foi muito, muito, muito especial. Inclusive esses dois quadros que estão aqui ao meu lado são obras dela, né? Ela que é pintora, e vocês vão poder conhecer com mais calma e mais tempo, só que a timidez dela talvez faça com que isso demore um pouquinho mais, mas vai fluir, vocês vão ver. Minha letra preferida: muros e grades. Nas grandes cidades, no pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Erguemos muros. Acho isso a coisa mais poética que eles compuseram, na minha opinião. É muito, muito legal, muito bem formulado. Trabalha com uma linguagem simples, coisas extremamente complexas sobre o ser humano em sociedade. E você?
É, você. Eu quero que você me conte nos comentários o que é que a banda já fez na sua vida. Quais foram as letras preferidas, quais foram os momentos marcantes, qual foi a sua identificação. Eu contei um pouco da minha, mas eu tenho certeza que um monte de gente que curte Engenheiros já viveu isso de maneiras muito variadas, de maneiras muito ricas e interessantes. Eu quero que você comente aqui embaixo, e eu quero que vocês possam também conversar comigo. Eu vou conversar com vocês e falar, tá, lá nos comentários, sobre a sua experiência e sobre a minha experiência, porque aqui é muito pouco que eu falei. Eu podia falar infinitas coisas sobre engenheiros, tem muito mais para falar, muito mais. Peguei um pedacinho, algumas coisas para poder comentar, mas assim, a gente pode ir muito além. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você comentasse com a gente, falando o que você espera ver no próximo Artistas da Minha Vida. Porque esse foi só o primeiro, a gente quer fazer pelo menos um a cada mês, na primeira semana. Esse foi sobre Engenheiros do Havaí e vão vir muitos outros. E a gente quer saber a sua opinião sobre isso. O que é que você quer que a gente fale no canal? Nós falaremos dentro das nossas possibilidades aí, tá bom? Se você gostou então, pode curtir, pode compartilhar, pode inclusive falar para os seus amigos sobre o canal. Esse é um canal raro no YouTube, é um canal sobre arte e sobre cultura. E se você se importa com arte e cultura, você pode ajudar a gente falando para outras pessoas. Porque o que preocupa a gente não é o quanto as pessoas falam mal de determinados assuntos, mas o quanto elas não falam bem do que é bom. E nós estamos aqui para falar do que é bom. E é essa a nossa intenção, então nos ajude com isso. Você vai fazer muito bem. Aproveita ainda para divulgar o nosso blog, www.movimentodigitalista.blogspot.com. Nesse blog a gente mostra vários artistas, ajuda a divulgar o seu trabalho, porque a gente sabe que hoje a boa arte, pelo menos no Brasil, não tem espaço. Mas a gente quer ajudar a dar esse espaço. E a gente sabe que tem gente qualificada no Brasil, muito qualificada, muitos talentos por aí afora, que não tem uma simples chance de mostrar o seu trabalho. É o caso, por exemplo, da Bia, minha esposa, que é pintora, da Maísa Matos, ou do Gustavo Caipira, e de muitos outros que nós vamos trazer aqui e apresentar para vocês. Porque nós queremos trabalhar com cultura e com a arte. Tanto é que o nosso lema é digitalismo, a tecnologia a serviço da arte e da cultura. Gente, forte abraço, até a semana que vem. Tchau! Curte, comente e compartilhe nossos vídeos!